Esta conferência será gravada agora. A coordenação de plenário para as medidas de praxe. Ata da 21ª sessão ordinária da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 27 dias do mês de julho do ano de 2021, em sessão realizada por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reuniram-se os senhores conselheiros, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo o número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente e passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. Em substituição, o senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. PC 8381-2021, denúncia representação, aprovado acordo número 749. Continuando com a relatoria da senhora conselheira Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, referente ao seu gabinete. PC 8622-2017, PC 363-2018, entre outros relacionados a denúncias e aposentadorias. Aprovados acórdãos números 750 a 781. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. PC 11882-2018, PC 7008-2018, entre outros relacionados a aplicações de multa e aposentadorias. Aprovados acórdãos números 782 a 788. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. PC 16121-2017, PC 9826-2017, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acórdãos números 789 a 798. PC 13398-2019, denúncia representação, aprovada a decisão simples. Não havendo mais processos a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Excelência, sem discussão e votação, a ata do dia 27 de julho deste ano, em que aqui faço registro que houve uma falha de minha parte em não registrar a ausência justificada da conselheira Rosa Albuquerque em virtude de compromissos médicos, que fica consignado em ata. Em discussão e votação, como vota a conselheira Rosa? De acordo, presidente. Excelência, eu acho que colhi que Vossa Excelência não estava presente no dia 27, mas se você se sente à vontade de votar... No dia 27 eu estava. Presidente, 27? Eu acho que 27 eu não estava na do dia 20, eu acredito que foi assim. A assessoria me confirmou aqui que foi no dia 27. Ela não estava no dia 27. Dia 27 não foi semana passada? Não, foi semana passada, 3. Ah, sim. Então, a assessoria acabou confirmando aqui para mim que era pro dia 27 mesmo. É isso mesmo. É dia 27, a conselheira Rosa não estava presente. Sim, presidente, realmente, é verdade. Então, com relação a essa ata, não me manifesto, em virtude da ausência, mas com relação ao do dia 3, entendi que estava sendo votada. No dia 27 eu não estava presente, realmente. Isso. Como vota, então, a conselheira Rosa, desculpe, Ana Raquel? De acordo. Como votaria o conselheiro Alberto Pires? De acordo também, senhor presidente. Indago ao conselheiro Rodrigo se sente à vontade para votar. Presidente, eu vou me abster, tendo em vista que eu não participei dessa sessão. Perfeitamente. Então, aprovado, Excelência. A coordenação para a leitura da outra ata.
do dia 3. Dona, está sem o áudio. Desculpa. Pois não. A ata da 22ª sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 3 dias do mês de agosto do ano de 2021, em sessão realizada por videoconferência, sob a presidência da excelentíssima senhora presidente em exercício, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, reunidos os senhores conselheiros, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo número para deliberar, a excelentíssima senhora presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, a qual não pôde ser aprovada por falta de quórum, devido à ausência, na última sessão, do dia 27 de setembro de 2021, dos dois conselheiros, Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque e Rodrigo Siqueira Cavalcante, ficando a aprovação para a próxima sessão. Na hora do expediente, a excelentíssima senhora presidente solicitou a inversão de pauta, devido à sustentação oral de um processo da relatoria do senhor conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 7005-2018, TC 753-2019, entre outros relacionados a aposentadorias e denúncia. Aprovados acórdãos números 799 a 806. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. TC 10.950-2012 e TC 12.644-2020, ambos denúncia e representação, aprovados acórdãos números 807 e 808. TC 4541-2017, licitação, contrato, aprovada a resolução número 003. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. Todos retirados de pauta, no total de 10 processos, por não poder atender, no momento, a solicitação do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, quanto sua possível participação em alguns processos. Não havendo mais processos a relatar, a excelentíssima senhora presidente em exercício passou para a hora das explicações pessoais, registrando a ausência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, em virtude de problemas de saúde, ao tempo que facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão e votação, como votaria a conselheira Rosa Albuquerque? De acordo, presidente. Como votaria o conselheiro Rodrigo Cavalcante? Presidente, também de acordo. Como não estava presente, eu não teria condição de votar, mas aqui me indago a conselheira substituta Raquel, como votaria na composição. Eu também não estava na sessão do dia 3. Também não estava. Conselheiro Alberto Pires? Eu me encontrava presente, também de acordo, senhor presidente. Então, aprovado. Excelências, antes de entrar a pauta verdadeiramente, está franqueada a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem queira fazer uso, Excelências, como já falei anteriormente com Vossas Excelências, hoje nós temos uma sustentação oral e como o processo tem preferência, eu aqui já combinado com Vossas Excelências, iniciarei a relatoria e com relação ao processo em que vai haver sustentação oral, o processo 12789 de 2019. O processo, Excelências, cuida de uma representação com pedido cautelar oferecida pelo Ministério Público Especial junto à Corte, originada de fiscalização realizada no âmbito da 2ª Procuradoria, nos autos do procedimento ordinário 9 de 2016,
em face do senhor Manuel Brasiliano de Santana, na qualidade de prefeito de Piranhas, na instância de 2015, e dos escritórios advocatícios Monteiro e Monteiro Advogados Associados e Lima Marinho Pontes e Vasconcelos Advogados, com o objetivo de verificar o suposto cometimento de irregularidades, ilegalidades na formalização de contratos, por meio de inexigibilidade de licitação para intentar execução de título executivo em desfavor da União, referente a valores devidos à municipalidade a título de verbas do Fundef. Nós temos a manifestação do relator, nós temos o pedido ministerial que requer o juízo positivo de admissibilidade, fez o requerimento de deferimento monocrático de medida cautelar pelo relator, com várias situações aqui que serão provavelmente debatidas aqui nesses autos, que a intimação dos interessados e o retorno dos autos ao Ministério Público para sua manifestação final. O conselheiro Rodrigo Siqueira apresentou um voto admitindo a representação, concedendo a medida cautelar, oficiando à Justiça Federal a citação dos interessados, determinação de diligências após o prazo para manifestação e a publicização do seu voto e do consequente acordo. Assim, excelências, hoje nós temos o advogado que fará a sustentação oral e eu já aqui, o doutor Celso Rocha, já faço a passagem para que ele faça conforme solicitado e indago se o conselheiro Rodrigo, como relator originário, ou o membro ministerial queiram fazer alguma manifestação preambular. Senhor presidente, não apenas reiterar que é uma matéria já debatida por diversas oportunidades, tanto no plenário quanto aqui nesse colegiado, e que o Ministério Público pede nesse momento um juízo positivo de admissibilidade, a fim de que sejam coligidas novas informações e seja feita a instrução técnica pelo órgão competente, qual seja a DEFAFON, para que, posteriormente, o processo devidamente instruído possa retornar para o pronunciamento de mérito e, posteriormente, para o julgamento definitivo por parte desse colegiado. Doutor Rodrigo. Não, presidente, apenas ressaltar que a manifestação do advogado estaria precluída, né? Tendo em vista que é uma devolução de um pedido de vista. Mas, de qualquer forma, eu não vejo que a participação do mesmo possa gerar qualquer tipo de prejuízo para a ampla defesa ou para o contraditório, ou mudar paridade de partes, até mesmo porque nós não temos uma parte adversa, né? Nós temos um interessado, que é o Ministério Público de Contas. Então, presidente, conselheiro Rodrigo e doutor Celso, o Ministério Público, em que pese ser o representante, né, e entender que o momento oportuno para a sustentação oral fosse por ocasião do voto trazido pelo relator, não se opõe, né, em nenhuma medida à realização dessa sustentação oral no presente momento, tendo em vista que a questão da dialética processual é salutar e, assim, eu acredito que quanto maior for a participação dos interessados no debate nesse Tribunal de Contas, né, tendo em vista que o tribunal ele persegue ao final a questão da verdade material e não apenas a questão da verdade formal no âmbito do processo de controle de contas, o Ministério Público não se opõe de forma alguma
sustentação oral a ser feita pelo causídico, pelo contrário, entende até bastante salutar e que enriquecerá o debate por parte do tribunal. Excelências, então, em nome do contraditório efetivo, a participação do advogado, só indagaria que ele, ao iniciar, nos informasse que fará a sustentação oral por qual dos interessados. Obrigado. Com a palavra, Vossa Excelência. Boa tarde a todos. Me chamo Celso Rocha, sou advogado. Estou representando hoje o escritório Monteiro Advogados, no processo 12789/2019. Vou tentar ser o mais breve possível aqui nessa apresentação, na sustentação. Como é de conhecimento de todos, nós temos uma ação coletiva através da Associação dos Municípios de Alagoas, que visa aí a recuperação de crédito oriunda do Fundef, verba que é devida por aluno ao município, por aluno um valor anual, que é devido aí aos municípios. Essa ação já houve trânsito em julgado, essa ação coletiva que nós temos, e deu a possibilidade dos municípios de Alagoas entrarem com execução em face da União. E eu venho elucidar aqui 3 pontos que a gente acredita aí da representação também serem inconsistentes. O primeiro é a contratação de serviço de advocacia, para o desempenho da atividade que a Procuradoria poderia realizar. O segundo é a contratação por meio de inexigibilidade, para a recuperação desse crédito. E o terceiro o pagamento dos honorários por esses serviços prestados, serem danosos aí ao erário, que é na nossa visão, estritamente inconsistente. Vamos lá para o primeiro ponto: contratação de serviço de advocacia, para o desempenho que a Procuradoria poderia desenvolver. A gente que conhece Procuradoria do Interior sabe da realidade. Muitas vezes existe uma falta de técnica, existe uma falta de recurso, existe uma falta aí, de braço realmente, para estar fazendo isso daí. E para estar fazendo as ações da própria Procuradoria. Avalie uma ação tão específica, que exige uma expertise técnica, que é essa recuperação de crédito aí do Fundef. Nós aqui do escritório temos equipes, não é só uma equipe, são equipes empenhadas e comprometidas em diariamente estarem aí correndo atrás dessa matéria, estarem estudando, se debruçando em processos, ativamente, realmente lidando especificamente com essa matéria de Fundef. É nossa expertise técnica e não faz o menor sentido a Procuradoria, quando não consegue o fazer, seja por falta de recurso ou seja por falta de técnica, de fato, havendo uma declaração expressa de que a Procuradoria não consegue, que é insuficiente, que existe insuficiência técnica, e de recursos para desempenhar essa atividade, ela terceirizar o serviço. E aí é onde a gente entra. O que não existiria era, por não ter essa expertise técnica, eles não entrarem e não recuperarem o valor. Isso de uma ação coletiva que já existe, declarando o direito desses municípios. Seria, de fato, somente a execução. E um exemplo muito claro que a gente tem é o município do Recife. O município do Recife, com todo o recurso que tem, com a quantidade de pessoas trabalhando na Procuradoria que tem, a quantidade de pessoas com técnica para desempenhar certas atividades, tentaram, se aventuraram realmente a tentar ir atrás dessa ação, mas, por puro despreparo, tiveram integralmente os seus direitos negados. Isso é um exemplo bem claro e que evidencia aí a real necessidade de, quando o município não está preparado, ele deve sim terceirizar os serviços de advocacia, para que cumpra o papel de fato da ação, que é
o ajuste de contas, a recuperação do crédito, né, em face da União aí para o município. O segundo ponto é a contratação por meio de inexigibilidade do nosso serviço, né, do serviço de advocacia aí para essa recuperação. Já é entendimento pacificado, inclusive desta corte, né, que eu trago aqui o acórdão número 92 de 2019 desta corte, né, que além de trazer, deixa claro que é possível a contratação do escritório da advocacia para a recuperação desse crédito, o próprio contrato que deu origem a esse acórdão foi através de inexigibilidade, né? Então, é uma situação muito, muito parecida, uma situação idêntica, podemos dizer assim, né? Que o próprio TCE, aí essa própria corte, né? Validou através do acórdão número 92 de 2019. Né? Isso daí, além do TCE, além dessa corte, todos os outros tribunais, vários entendimentos, a gente tem diversos entendimentos também a favor dessa situação. E do pagamento aos honorários, causar dano ao erário, assim, a gente está tratando aqui de famílias, né? Não é de uma família específica, são famílias. São pessoas que trabalham efetivamente, diariamente comprometidos em trazer o resultado para o município. A gente não está indo atrás somente, a gente tem que pensar que a gente tem um propósito social. A gente está atrás efetivamente de uma verba que deveria ter sido passada para nossas crianças, né? Para a educação básica, efetivamente para a educação que o município de um interior e um município muitas vezes remoto, né, que tem uma dificuldade enorme de verbas para a educação, né, eles estão ali tentando essa verba exatamente para direcionar, para aumentar a qualidade da educação. Então, além do cunho social, a gente tem também pessoas envolvidas nisso, a gente tem, como eu falei, a gente tem equipes, né, então são famílias ali que trabalham diariamente para conseguir esse resultado e, mais do que justo, como qualquer outra verba alimentar, né, que os honorários têm verba alimentar, sejam pagos. Eu acho que a discussão que existe hoje da verba não ser paga diretamente do Fundef é válida, mas a discussão que existe é em termos de não ser pago com a verba do Fundef, que sejam pagos esses honorários através de outras verbas, né? E não que não sejam pagas, né? Porque, como eu falei, cortar realmente uma verba de natureza alimentar de várias famílias que têm seus representantes trabalhando diariamente comprometidos para o resultado aí dos processos e efetivamente dessa recuperação de crédito do Fundef. Né? Por fim, requer que seja julgado improcedente a presente representação em todos os seus termos e concluo, senhor presidente, e agradeço a todos a atenção. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Grato, doutor Celso Rocha. Sendo assim, indago ao relator se gostaria, relator originário, gostaria de fazer alguma manifestação a respeito. Presidente, eu vou aguardar a manifestação de Vossa Excelência e qualquer coisa eu posso, ao final, trazer maiores esclarecimentos quanto ao meu voto, quanto ao meu entendimento. Ok, Excelência. Excelência, de fato, essa é uma matéria que ela já tem muito discutida e, na verdade, apontada a direção que o tribunal vem tomando em processos desse tipo. Aqui nós estamos a tratar da contratação de escritórios para a colheita daquilo que o título representa, apenas para isso. E a gente tem a ideia de que
isso não demandaria um conhecimento singular específico para tal que justificasse a contratação direta. Aqui, no caso, a contratação por elegibilidade. Em sendo assim, excelências, do que dos autos consta da existência de procuradoria jurídica no município, segundo nos informado aqui, que inclusive com procurador concursado, em que consta a contratação direta, sem atendimento dos preceitos legais, e inclusive até de uma possível contratação graciosa, assim, tácita, com outro escritório de advocacia, aparentemente sem instrumento específico para tanto, tendo em vista o que o Ministério Público solicitou quanto da inauguração destes autos, tendo em vista o que o relator originário, no seu voto, como já aqui de forma resumida no início, expus, eu pediria a Vossas Excelências, se vocês entenderem, a vênia para que nós aqui fizéssemos aquela parte toda inicial de competência, acredito que essa está clara, recurso aí que vai ser gerido por gestor, por entes, sob nossa jurisdição, inclusive advindo de valores que a União deveria ter recambiado em época própria aos entes que não o fez, dentre outras situações postas, já passando, claro, se aí for necessidade do debate, poderíamos aqui fazer os detalhamentos, mas no meu voto, já passando o voto, eu apenas faço alguns poucos reparos no voto inicial do conselheiro relator, nos seguintes termos: que, sim, receber representação, conforme o voto do relator originário, citando os responsáveis para manifestações, inclusive entendendo, caso haja encaminhamento do instrumento ou do procedimento administrativo, da potencial contratação do escritório Lima, Marinho Pontes e Vasconcelos, deferir a medida cautelar para que, ao invés de sustarmos o contrato, Excelência, que eu entendo pela normatização constitucional, esta competência não restaria ao Tribunal de Contas, mas sim ao órgão legislativo, mas ao invés de sustar o contrato, determinar ao atual gestor que suspenda a essa execução e se abstenha de promover os pagamentos dos honorários advocatícios supostamente devidos aos referidos escritórios até o pronunciamento da Corte de Contas. Ou até que também façam esse pagamento por outras rubricas que não possuam a cobertura legal da municipalidade. E que, em havendo a liberação dos recursos do Fundef, que esses sejam aplicados pela municipalidade integralmente nas despesas vinculadas à educação. E aqui, em não fazendo, também um outro detalhe que verifico, que Vossa Excelência, quando de sua relatoria inicial, fixou uma multa pelo descumprimento,
no patamar de 500 UPFAOs. Embora eu tenha observado, Excelência, que na forma da Resolução 1 de 2003, que faz essa graduação da aplicação de sanção em virtude de inobservância de determinação do tribunal, nós temos um patamar mínimo e um máximo, e que esse máximo é de 300 UPFAOs. Assim, a rigor, são essas duas poucas alterações que faço no entendimento, ou sugiro no voto de Vossa Excelência, para que ao invés de nós sustemos o contrato, que determinemos ao gestor que suspenda a sua execução sob pena de multa essa no seu patamar máximo de 300 UPFAOs, sendo que as outras situações aqui, nesse momento inicial dos autos, acompanharia a Vossa Excelência. Esse, em termos bem rápidos, bem resumidos, seria meu posicionamento, senhor relator originário, Excelências. Esse seria o meu voto. Com a palavra, o órgão ministerial, acaso queira se manifestar novamente. Não, senhor conselheiro presidente. Podem dar seguimento à discussão e votação. Rodrigo? Não, presidente, eu não teria nenhuma dificuldade em adequar meu voto. Eu fiz uma leitura rápida do dispositivo. Na verdade, a suspensão é do pagamento, né? Pode levar a entender que a suspensão seja do contrato, mas aqui o meu voto ele é bastante suspender a execução e, consequentemente, suspender quaisquer pagamentos de honorários contratuais previstos. Talvez essa expressão à execução anteriormente à suspensão do pagamento possa ter levado Vossa Excelência a entender que eu estava determinando a suspensão integral do contrato, que não é o caso. Mas eu posso fazer essa adequação, sim, perfeitamente. O segundo ponto é a adequação para deixar mais claro o meu entendimento. O segundo ponto relacionado à fixação de multa, eu lembro que não se trata de uma multa-sanção, tá? Se trata de uma multa-coerção, muito semelhante à multa que nós temos nas treintes. Então, essa multa coerção, eu me vi livre da fixação estabelecida lá no normativo mencionado por Vossa Excelência. Mas também não tenho nenhuma dificuldade a reduzir o patamar de 500 para 300 UPFAOs. Tá? Não vejo nenhuma dificuldade quanto a isso. Tem alguns pontos que foram mencionados pelo excelentíssimo advogado, Dr. Celso Rocha, que desde já agradeço a participação. Um dos pontos foi que, posteriormente à nossa decisão por admissibilidade da representação, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas veio a proferir um entendimento em uma consulta, como mencionado pelo eminente advogado, no sentido de declarar ou reconhecer a legitimidade da contratação direta por inexigibilidade dos escritórios de advocacia, né? E quanto a essa decisão, em que pese divergir da mesma, nós nos vinculamos, né? Então, é algo, em sendo admitido como representação o presente feito, é algo para ser feito o ajuste ou a delimitação do objeto em momento posterior. Porém, existem outros aspectos que eu chamo a atenção da corte e do colegiado quanto à necessidade da gente admitir como representação. Tá?
Um dos aspectos é realmente a vinculação dos recursos do Fundeb, né, para despesa que não seja específica do desenvolvimento e manutenção de educação. Esse é um primeiro ponto que permanece ainda muito latente na presente demanda. E o segundo ponto está relacionado à análise em concreto do ato e dos procedimentos que deram encaminhamento à inexigibilidade de licitação. Eu desconheço e me chama muita atenção a realização desse tipo de procedimento. Até concordo com o advogado quando menciona que as prefeituras menores, quando não tiverem um corpo de advogados com a expertise necessária para a realização da defesa, elas podem realizar a terceirização desse serviço, mas eu desconheço e me chama muito a atenção uma inexigibilidade para uma ação de execução, né? Eu desconheço, porque é algo de uma simplicidade tão grande, a propositura de uma ação de execução. A gente pode até pensar quanto aos desdobramentos lá na frente, a necessidade que seria a oportunidade de se avaliar se a Procuradoria Jurídica do município teria condições ou não de continuar na causa ou contratar um escritório terceirizado. Mas me chama muita atenção que essa contratação foi feita para a propositura de uma ação de execução, né? Evidentemente que os escritórios terão uma oportunidade de esclarecer isso ao longo da relação processual, ao longo da demanda, né? E são exatamente esses pontos, excelências, que me levam a manter o entendimento anteriormente proferido pela admissibilidade do feito como representação. Então, apenas ratifico, reitero meu voto proferido anteriormente, com apenas os adendos mencionados em razão da divergência do conselheiro Anselmo. Excelência, não haveria divergência, apenas um ponto de melhor entendimento do que Vossa Excelência trouxe no seu voto. Mas, sendo assim, Excelência, eu já submeto a discussão e votação. Como conselheira Rosa, como votaria a conselheira Rosa? Conselheiro, eu acompanho o conselheiro Rodrigo com os acréscimos trazidos por Vossa Excelência, que inclusive foram aceitos pelo conselheiro originário. Como votaria a conselheira... nesse caso, como está hoje completo o coro aqui, então já temos a votação formada, o processo foi aprovado nos termos do voto do relator originário. Quero agradecer a presença do doutor Celso Rocha, e nós aqui iremos passar adiante na pauta, e eu queria solicitar aos meus colegas que eu tenho um compromisso que, por enquanto, eu acho que essas semanas vai ser um problema para mim poder fazer a adequação com a nossa sessão. Mas assim peço que os meus processos que estão em pautas sejam adiados, e solicito a conselheira Rosa, em razão da praxe do tribunal, para que possa assumir a presidência dessa sessão de hoje.
Pois não, presidente. Então, excelências, eu aqui me retiro, já deixando Vossas Excelências com a presidência da conselheira Rosa, desejando a Vossas Excelências todas saúde. Muito obrigado. Com a palavra para relatar, conselheiro Rodrigo. Conselheiro Rodrigo, com a palavra Vossa Excelência. Senhora presidente, senhor conselheiro, senhora conselheira, doutor Enio, representando o Ministério Público de Contas. Presidente, eu tenho inicialmente para relatar processo TC de número 1365/2020. Se trata de uma representação, na verdade, uma denúncia caminhada por meio da ouvidoria, que gerou o processo de número 1365/2020, possui como interessada a Prefeitura Municipal de Satuba e como responsável o senhor Diógenes José Neto Amorim. Denúncia na qual relatou a ocorrência de suposto superfaturamento na aquisição de litros de combustível pela mencionada prefeitura. Relata o denunciante que a prefeitura de Satuba, ao que tudo indica, expendeu cerca de R$ 3.675.750, dos quais R$ 3.371.010 foram gastos na aquisição de litros de combustível, beneficiando a empresa RL Combustível Limitada ME. Aduz o denunciante que a população de Satuba desconhece quais os veículos da prefeitura estão consumindo essa alta quantidade de combustível. Salientou ainda que a municipalidade é carente nas áreas de saúde, educação e desenvolvimento social, e embasou tal apontamento expondo fotos de escolas deste município, as quais aparentam descuidadas e com rachaduras. Por conseguinte, conforme a Resolução Normativa de número 002/2006, foi determinado pelo conselheiro ouvidor na época o encaminhamento de cópia integral dos autos à douta presidência, mediante o ETCE, sugerindo o encaminhamento ao conselheiro relator. Os autos foram recebidos pela presidência, foram redistribuídos ao relator e em seguida encaminhados ao Ministério Público de Contas, que proferiu o parecer de número 2267/2020 da lavra do doutor procurador Enio Andrade Pimenta, que opinou pelo arquivamento do feito diante de não haver elementos suficientes para o prosseguimento do mesmo. Após os autos retornaram a este gabinete. Este é o relatório, senhora presidente. A palavra ao Ministério Público. Senhora presidente, senhores conselheiros, conforme trazido em relatório, o processo veio a este Ministério Público em sede de juízo de admissibilidade, onde foi exarado o parecer 2267/2020, e diante das informações prestadas pelo município, inclusive de que o valor trazido pelo denunciante, na verdade, tratava-se de um valor objeto de um pregão em ata de registro de preço, e o valor efetivamente executado foi um valor bastante menor, né? O valor da ata de registro de preço equivalia a aproximadamente R$ 3 milhões, mas o valor executado ele chegou ao valor, conforme informado pela Procuradoria Municipal em
em resposta à diligência desse Tribunal de Contas, ele chegou a R$ 980 mil. Nós sabemos que nos municípios de pequeno porte, diversas atividades prestadas pela municipalidade, em especial o deslocamento de pacientes para o serviço de saúde, além de alguns serviços de transporte escolar, eles são feitos diretamente pelo município e os valores, a princípio, trazidos como valores gastos indevidamente, nós entendemos que não há elementos, não foram juntados elementos suficientes a fim de que a presente denúncia possa ter prosseguimento. Em razão disso, nós entendemos pelo arquivamento de plano da presente denúncia. Com a palavra, conselheiro Rodrigo. Presidente, conforme exposto no relatório e no parecer do Ministério Público, a denúncia consiste em suposto superfaturamento na aquisição de combustível. De plano, nós assinalamos que, em atendimento à notificação encaminhada pelo conselheiro ouvidor, o prefeito da época, senhor José Paulino Acioli Araújo, e a Procuradoria do município, através do ofício de número 116 da mesma, um ofício conjunto, informou que o município possui ata de registro de preços de número 01/2019, firmada em 22 de janeiro daquele ano, cujo objeto consiste na aquisição de combustível para atender a frota de veículos, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo. Em observância à ata de registro de preços mencionada, originária do pregão presencial do número 18/2019, verifica-se que teve como referencial global o valor de 2.911.000 para os itens do Poder Executivo e 459.000 reais para os itens do Poder Legislativo. Ressaltamos também que a ata de registro de preços é uma previsão, é uma possibilidade, ou seja, o órgão não é obrigado a comprar a quantidade estimada na ata, podendo ainda comprar de forma fracionada. Dessa forma, o procurador do município juntou aos autos notas fiscais que comprovam que a administração municipal gastou, até a data de sua manifestação, o valor correspondente a R$ 980.330,85. É o equivalente, portanto, a aproximadamente 1/3 do valor global da ata de registro de preços mencionada. Nesse diapasão, no nosso entendimento, não merece prosperar a alegação do demandante desta denúncia, uma vez que não há elementos suficientes nos autos para o prosseguimento do feito. Feitas tais considerações, é de se observar que o processo encontra-se na fase do artigo 193, parágrafo único do Regimento Interno. Portanto, diante de tudo que foi exposto, voto no sentido de arquivar os autos, tendo em vista a conclusão de inexistência, até o presente momento, de irregularidade, quanto aos fatos apontados pelo denunciante, né? E voto, senhora presidente, no sentido de que a primeira Câmara deste egrégio tribunal, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, com fundamento nas ações expostas acima, determine o arquivamento do processo de número 1365/2020, com fundamento no parágrafo único do artigo 193 do Regimento Interno da Corte. Voto também por dar conhecimento aos interessados da presente decisão, enviando um inteiro teor do relatório que o acompanha, bem como cópia do parecer
do Ministério Público de Contas exarado no bojo deste processo. E, por fim, também como encaminhamento, em publicar a presente deliberação. É como eu estou votando, presidente. Em discussão, processo. Em votação, conselheiro Alberto. Acompanho o relator, senhora presidente. Eu também o acompanho, aprovado. Presidente, eu tenho um segundo processo de representação também. É o processo TC 5036/2013, que possui... Presidente, o áudio da senhora está ligado. Obrigada, conselheiro. Obrigado, conselheira. É o processo TC de número 5036/2013. Trata-se de uma representação autuada nesta Corte de Contas, representação formulada pela empresa Fran Consulting Limitada, em face da Secretaria de Estado de Defesa Social, comunicando-nos supostas irregularidades no pregão eletrônico de número 15/2013 da Secretaria de Defesa Social para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de expansão e aprimoramento do Sistema Estadual de Identificação Civil. No acordo de número 14/2016, proferido em sessão do Pleno desta Corte, houve a admissibilidade da representação e a determinação para que a Diretoria de Fiscalização e da Administração Financeira e Orçamentária Estadual, de FAFOI, adotasse diligências para elucidação dos fatos. Os autos foram recebidos pela respectiva diretoria em 16 de 2 de 2016, onde ficou paralisado no setor por período superior a 3 anos. Estado a se manifestar nos autos, o Ministério Público de Contas ofertou parecer de número 1317/2021, da douta procuradora Estela Barros Lima Mero Cavalcante, opinando pelo arquivamento do feito, com reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão punitiva, tendo em vista que até a presente data não houve citação do secretário de Estado responsável pela licitação realizada em abril de 2013. E sucessivamente opinou o Ministério Público, após a decisão de admissibilidade e determinação de apuração dos fatos, transcorreram mais de 5 anos sem qualquer atividade efetiva de apuração. Este é o relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, senhor conselheiro relator, senhores conselheiros, conforme trazido no relatório, já houve manifestação do Ministério Público, conhecendo aí ter uma possível prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que o processo ficou paralisado por mais de 3 anos na diretoria responsável e que não há qualquer indicativo de dano ao erário, né, na fase processual em que o mesmo se encontra. Queria apenas registrar também que houve uma outra manifestação ministerial, o despacho 17/2020 do procurador Dr. Gustavo Henrique Albuquerque Santos, no qual foi encaminhado a esse Ministério Público um questionamento acerca
do interesse no prosseguimento do feito. Entretanto, o procurador entendeu que, como se trata de denúncia apresentada por terceiros e não pelo próprio Ministério Público, não caberia ao MPC a manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do processo, e sim ao próprio denunciante. De toda sorte, tendo em vista a situação de prescrição intercorrente já verificada no caso, o Ministério Público opina pelo arquivamento do presente processo. Com a palavra, o conselheiro. Senhora presidente, de uma forma bem resumida, nós estamos aplicando a súmula número 1 do Tribunal de Contas, cujo teor predica que o exercício da função sancionatória do tribunal sujeita-se à prescrição, aplicando-se nesses casos, por analogia, a lei de número 9.873, de 23 de novembro de 1999. Ressaltamos que o processo permaneceu completamente paralisado em um determinado setor por período superior a 3 anos. Reiteramos o parecer do Ministério Público de Contas, opinando pelo arquivamento do feito, de modo que, de uma forma bem resumida, estamos trazendo voto no sentido de determinar o arquivamento dos presentes autos, considerando a incidência da prescrição da pretensão punitiva, com base na súmula número 1 desta Corte de Contas, assim como com fundamento no parágrafo único do artigo 193 do Regimento Interno da Casa, considerando a incidência da prescrição quinquenal. É como eu estou votando e os demais encaminhamentos no sentido de dar conhecimento à representante, remeter cópia integral dos autos à corregedoria e publicar a presente decisão. É como eu estou votando, presidente. Em discussão o processo. Em votação. Me ocorre que, pelo registro feito pelo conselheiro Alberto, eu coloquei para votação, quando na realidade, para deliberar sobre o processo anterior, quando na realidade deveria ser conselheira Raquel, em virtude da sua antiguidade na casa. E em corrigindo essa situação, conselheira Raquel. Senhora presidente, por gentileza. Nesse íntere, conselheira presidente, a conselheira Raquel sentiu-se mal e até para não, como ela sentiu-se tão mal, e além de não interromper a relatoria do conselheiro Rodrigo, ela saiu sem lhe pedir essa gentileza, viu? Aí por isso que eu estou informando a senhora agora nesse sentido. Que ela fique bem, conselheiro. Então, com a palavra Vossa Excelência para se pronunciar sobre o processo. Obrigado, senhora presidente. Eu acompanho o conselheiro relator. Aprovado. Eu também o acompanho. Com a palavra, conselheiro Rodrigo. Presidente, por derradeiro, eu trago o processo de número 11.472 de 2019. Também é uma denúncia apresentada pelo senhor Francisco Rafael Ferreira contra o município de Maceió, com pedido de liminar, especificamente contra a Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados de Maceió, onde restaram delineados diversos argumentos no sentido de que o pregão eletrônico de número 147/2019, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de show pirotécnico, piromusicado, incluindo locação de operação marítima e fornecimento de fogos de artifícios para as festividades do Réveillon de 2019/2020, a realizar-se no dia 31 de dezembro de 2019, no município de Maceió, entre as orlas de Jatiuca e Ponta Verde, conteria diversos vícios aptos a macular a competitividade do certame. Os argumentos trazidos pelo denunciante para demonstrar o vício apontado se apoiam na aglutinação indevida de serviços, uma suposta aglutinação indevida de serviços, na proibição de subcontratação prevista no edital, na exigência de atestado técnico em forma incompatível com a lei de regência e, por fim, na exigência de disponibilidade prévia das balsas para vistoria por parte dos órgãos públicos. São os argumentos levantados pela representante. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que entendeu por bem se posicionar pela inexistência de indícios suficientes de irregularidade que dessem aso à representação em tela, bem como pela falta de razões para concessão da medida liminar perseguida, tendo se manifestado pelo arquivamento do feito, conforme folhas de número 12/16. Os autos retornaram a este gabinete, que, por meio de decisão simples de número 161/2019, e após verificar a suspensão do certame, objeto do presente feito, no endereço eletrônico da Prefeitura de Maceió, solicitou à ACE informações em caráter de urgência para informar se o certame em análise estava realmente suspenso e ainda para apresentar elementos que auxiliassem a análise dos requisitos de admissibilidade da presente representação. A resposta da ACE, enviada em conjunto com diversos documentos, foram apresentadas as folhas 22/36, tendo referido órgão defendido a regularidade do certame, informado que a suspensão do mesmo já havia sido superada com a publicação de edital retificado, estando a contratação na época em vias de ser finalizada. Os autos novamente foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que reiterou todos os termos de sua primeira manifestação nos autos. Esse é o relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, senhores conselheiros, conforme trazido em relatório, os autos já após a manifestação ministerial inicial, no sentido do arquivamento do processo, por não conter os elementos suficientes ao prosseguimento da representação, da denúncia, quais sejam a ausência de indícios de irregularidade, os autos após a manifestação da ACE, que trouxe novos elementos ao processo, foram novamente encaminhados ao Ministério Público, que ofereceu novo parecer nos autos, o parecer 142 de 2020, no qual foram reiterados os termos do parecer anterior, no sentido de entender que não há elementos suficientes para o prosseguimento da presente representação e, em razão disso, nós nos manifestamos pelo arquivamento do presente processo. Com a palavra, conselheiro Rodrigo. Presidente, diante de tudo que foi levantado pela representante, nós passamos então a analisar ponto a ponto, de forma pormenorizada, os argumentos trazidos pela mesma. Essa foi
a técnica que nós utilizamos para avaliar se a representação deveria ser admitida ou não por este colegiado. Então, primeiramente, a requerente afirmou que o edital carrega uma desnecessária aglutinação de objetos, haja vista que o show pirotécnico, as balsas e a sonorização, por serem serviços totalmente diferentes, deveriam ser contratados de forma individual e por lotes. Afirmou que a condensação promovida pela entidade em um único objeto seria uma característica apta a limitar a competitividade do certame, na verdade, a limitar a ampla competitividade, situação esta catalisada pela proibição editalícia da realização de subcontratação pela licitante vencedora. Nesse tom, faz-se necessário discorrer um pouco sobre o objeto licitado. Serviços de show pirotécnico, piromusicado, incluindo locação de operação marítima e fornecimento de fogos de artifícios para as festividades do Réveillon de 2019/2020, mesmo que de forma superficial. Pois bem, é notório que tal evento, levado adiante em cidades com forte vetor turístico, como é o caso da nossa capital, busca proporcionar aos munícipes e aos visitantes um espetáculo dotado de qualidade que incentive novas visitações e gere expectativas quanto aos espetáculos vindouros. Perscrutando a alegada aglutinação, é fácil perceber que a eventual separação dos itens na forma desejada pelo representante poderia dar ensejo à imprestabilidade das contratações feitas de forma separada, haja vista que o sucesso da entrega daquele serviço, sob o viés analítico do que se espera um evento de tal índole, está intimamente ligado à simultaneidade do show pirotécnico com a sonorização do evento para que se alcance o objeto da contratação. Haja vista ser um show de fogos e música em conjunto. Este era o propósito da Prefeitura de Maceió. Seria tecnicamente desejável, portanto, que o show pirotécnico e a sonorização sejam contratados de forma conjunta, isso tudo sem descurar de que o show dos fogos deve ser feito em um local seguro, tanto para a população que assiste o evento, quanto para aquela que se encontra nas cercanias, onde se justifica a necessidade das balsas. É inviável fazer a deflagração dos fogos em solo, afirmação esta que se sustenta no histórico de acidentes ou de incidentes vinculados a essa atividade. A desconexão do som com os fogos, por exemplo, reduziria a qualidade e a complexidade do espetáculo. A inexistência da balsa ou qualquer falha na prestação de serviço poderia pôr em perigo os espectadores ou ainda prejudicar todo o evento por não permitir a total deflagração dos fogos, podendo dar aso até ao cancelamento do evento, sem descurar das questões ambientais como bem observado pelo membro do Ministério Público de Contas. É de se imaginar o grau de complexidade de logística que teria de lançar mão à entidade licitante para, valendo-se de 3 licitantes possivelmente diferentes, como pretendia a representante, essa dificuldade teria para fazer o mesmo show de forma sincronizada, com a mesma qualidade de um licitante só, sendo tecnicamente aceitável a junção, portanto, de tais serviços em um único objeto. A integridade do espetáculo e todas as suas nuances deixariam de ser responsabilidade do licitante vencedor para ser objeto de um trabalho coordenado e complexo do ente licitante,
a quem restaria a responsabilidade de atuar para que todos os atores conversassem entre si de forma sincronizada para o atingimento do objeto proposto, o que poderia ser tecnicamente impossível e com grande possibilidade de macular, como dito anteriormente, a execução de todo o evento. É interessante notar sobre este aspecto que a junção dos serviços, na forma executada pela municipalidade, é harmônica com o teor do artigo 23, parágrafo 1º da Lei 8666, onde se consigna que as obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. A análise de uma contratação de tal estirpe, além de comportar análises técnicas, das quais acima buscou-se singelamente exemplificar, também se justifica na eventual economia de contratar apenas um licitante para executar o objeto que seria fracionado em 2 ou mais contratados. A exigência dos serviços aglutinados, na palavra do representante, de deflagração de fogos de artifício, sonorização da orla e da disponibilização de balsas não se mostra de tal sorte desarrazoada. De bom grado, notar que a divisão dos objetos, como bem observado nas respostas apresentadas pela pregoeira aos questionamentos formulados pelos licitantes do certame em apreço, ainda poderiam imputar à administração um outro problema, que seria o indesejado fracionamento da despesa. E sobre o tema, nós trouxemos jurisprudência que é farta no TCU. E eu vou pedir vênia a vossas excelências apenas para citar uma delas, abrem-se aspas. Um dos requisitos para que se caracterize o fracionamento de despesas é que os objetos licitados separadamente pudessem ser realizados concomitantemente, fecham-se aspas, acórdão de número 935/2017 do plenário do TCU. De outro lado, mas não menos importante, percebe-se que no argumento da representante de que o impedimento de subcontratação de qualquer serviço limitaria ainda mais o número de licitantes e daria aso ao argumento primeiro de aglutinação. Ora, é de se notar que a administração, para contratar, deve buscar a proposta que lhe seja mais vantajosa, a teor do artigo 3º da Lei 8666, atendendo, portanto, aos parâmetros de juridicidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, todos princípios esculpidos no artigo 37 da Constituição Federal. Deve-se notar, no entanto, que tais princípios basilares da administração devem ser buscados de forma harmônica e congruente, notadamente em suas interconexões. Essa afirmativa se presta a responder outro argumento do representante, que é de que as exigências do edital impugnado trariam uma redução da competitividade ao certame e a impossibilidade de subcontratação condensaria tal argumento. Ora, qualquer contratação deve ser buscada sob um ponto de vista a permitir a isonomia entre as participantes e admitir, dentro das condições exigidas pela administração, a maior competitividade possível para atendimento do interesse público. Interessante notar que essa isonomia e a permissão de participação da maior quantidade possível de licitantes não retira da administração
o direito de buscar contratações que atendam seus anseios, mas sem fazê-lo de forma desconectada da realidade técnica de cada contratação e da respectiva execução do objeto. Não permitir subcontratações não reduz a competitividade do certame, haja vista que não existe no edital qualquer condicionamento à propriedade anterior de equipamentos como condicionante de habilitação, por exemplo. Para atendimento do objeto a ser contratado, no que tange aos equipamentos, poderia o licitante vencedor adquiri-los posteriormente, alugá-los ou ter acesso a eles de alguma outra forma, sendo vedada apenas e tão somente a subcontratação. Pelo que se depreende dos autos, a intenção se mostra em fazer com que o contratante dialogue apenas e tão somente com a empresa efetivamente contratada, evitando uma desnecessária pulverização de responsabilidades e preservando a pessoalidade e a responsabilidade do contratado. Em outras palavras, é dizer que a isonomia e a competitividade devem ser buscadas de forma a preservar o interesse público e não para permitir que todos participem do certame em qualquer condição. Não deve a administração buscar cegamente o menor preço, que é atributo de julgamento de proposta, mas sim aquele que é o melhor preço. Logo, não é a administração que deve executar uma ginástica interpretativa para permitir uma participação ampla e genérica da maior quantidade possível de licitantes, devendo focar noutra senda em fixar, dentro dos parâmetros legais, as condições que os licitantes devem atender para que com ela contratem visando a entrega do objeto dentro da qualidade esperada. Também não assiste razão ao representante quanto aos argumentos de que a exigência de atestado técnico se confundiria com o objeto contratado. A exigência trazida no edital é genérica, pois exige experiência em serviço conforme o gênero do objeto contratado, que é show pirotécnico, piromusical embarcado. Evidentemente, portanto, a obrigatoriedade de se buscar aferir a efetiva capacidade técnica do futuro contratado, ao invés de se estabelecer exigências pontuais que não garantem aptidão para a execução pretendida, o que é harmônico com o pensamento do TCU em casos semelhantes, servindo como exemplo, portanto, os acórdãos de número 2760/2012, do plenário do TCU, que possui como relatora a ministra Ana Reis, e o acórdão de número 2992/2011, também do plenário daquela Corte de Contas, que possuiu como relator o ministro Valmir Campelo. O mesmo entendimento se aplica ao anseio lastreado na suposta irregularidade de exigência da licitante indicar 2 responsáveis técnicos registrados ou inscritos na entidade profissional competente, sendo obrigatória a apresentação de cópia da carteira de técnico em pirotecnia, piromusicado, blaster, dentro da validade conforme decreto federal de número 3.665/2000. Argumenta representante que exigir tal vínculo sem a efetiva contratação é uma exigência desarrazoada. Todavia, conforme se verifica do próprio edital, diversas são as formas de atendimento à referida exigência, conforme segue, entre aspas, a comprovação do vínculo profissional do responsável técnico com a empresa se dará pela apresentação de cópia de registro em ficha ou livro de empregado, devidamente autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou de carteira de trabalho,
em que conste a licitante como contratante, cópia de contrato de prestação de serviços por prazo indeterminado, devidamente registrado na entidade profissional competente, no caso de vínculo de natureza civil, cópia de contrato social chancelado pela Junta Comercial do Estado sede da licitante, em que conste o profissional como sócio, ou ainda de declaração emitida pela licitante de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional. É fácil perceber, portanto, que o edital atacado atendeu não somente ao artigo 30, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 8666, como a jurisprudência pacificada do TCU. Por fim, excelências, argumentou o representante no sentido de que a exigência da disponibilização das balsas em até 30 dias antes ao evento de deflagração se mostraria desarrazoada e deveria ser extirpada do edital. E nesse ponto, aproveito do argumento tecido pelo Ministério Público de Contas, no caso em apreço ao qual me filio e passo a citar, entre aspas. Não se pode perder de vista que os serviços objeto da licitação envolvem grande risco à segurança do público e ao meio ambiente. Assim, é de extrema relevância que haja prazo suficiente para que os órgãos competentes tenham tempo para fiscalizar os equipamentos utilizados pela prestadora, como que esta tenha período apropriado para readequar seu aparato aos padrões impostos, de modo que, ao meu ver, 30 dias não se mostra um lapso incompatível com este trâmite. Então, portanto, senhora presidente, senhor conselheiro, senhor membro do Ministério Público, diante de tudo que foi exposto, apresento meu voto no sentido de que o pleno do Tribunal, de que esta Câmara, está colhendo a Câmara, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento nas razões expostas, decida determinar o arquivamento do presente feito, com base no parágrafo único do artigo 193 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e demais encaminhamentos, como a publicação da presente decisão para fins de direito, como eu estou votando, senhora presidente. Em discussão o processo. Em votação, conselheiro Alberto. Acompanho o relator, senhora presidente. Com a palavra, conselheiro Rodrigo. Presidente, sendo assim, minha pauta para o dia de hoje fica esgotada. Pela ordem para relatar, conselheiro Alberto. Senhor presidente, senhor conselheiro, membro do Ministério Público e todos que nos assistem, eu trago para relatar processos de registro de atos de pessoal, né, onde se destacam, na realidade, a aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade, outros, aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais e paridade, e transferências para reserva remunerada. Todos esses processos foram encaminhados, né, a sua relação, como nós voltamos aqui de lista, por meio do ofício circular de número 22 de 2021, né, todos eles tramitaram regularmente por esta Corte, tiveram a manifestação da DIMOB pelo seu registro, da mesma forma tiveram o parecer do Ministério Público de Contas também pelo seu registro, e dessa forma eu proponho a Vossas Excelências que decidam ordenar os registros, respectivos registros de aposentadorias, transferências para reserva remunerada, relacionados no referido ao ofício circular, que seja dada ciência à Alagoas Previdência, destacando a necessidade de realizar compensação financeira quando for o caso,
a devolução dos respectivos processos administrativos originais ao Alagoas Previdência e a publicidade para os fins de direito. Senhora Presidente, senhor conselheiro, é como eu proponho essas decisões para Vossas Excelências. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, nos processos relatados pelo conselheiro Alberto, em todos eles houve manifestação ministerial no mesmo sentido do pronunciamento da unidade técnica, pela concessão dos registros e encaminhamento dos autos aos órgãos de origem. Em discussão, os processos. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Presidente, era só tirar uma dúvida, eu não recebi meu relatório da minha assessoria, se tem algum processo a ser relatado em que eu esteja impedido ou que tenha me manifestado suspeito no feito. Conselheiro Rodrigo, não há. Agradecendo ao conselheiro Alberto, tendo em vista que o mesmo consignou em seu voto que tanto o Ministério Público quanto a diretoria de fiscalização competente se manifestaram pelo registro do ato, eu estou acompanhando Sua Excelência no sentido de determinar o registro dos mesmos. Aprovados os processos. Com a palavra, o conselheiro Alberto. Senhora Presidente, encerro assim a minha pauta de hoje. Eu trago para relatar 10 processos que foram os que nós relatamos a semana passada, e pelo motivo da solicitação do conselheiro Rodrigo com relação se haveria ou não manifestações suas nos referidos processos, nós os retiramos de pauta e já informamos ao conselheiro Rodrigo que todos foram analisados e que em nenhum deles há a manifestação de Vossa Excelência. Então, mais uma vez, informo a Vossas Excelências que os processos que serão relatados obedeceram o trâmite legal exigido na Corte, tiveram as manifestações do Ministério Público de forma favorável para os respectivos registros, por estarem obedecendo à legalidade e aos princípios constitucionais, e em virtude disso, nosso entendimento, nosso posicionamento é no sentido de que estejam todos os referidos processos registrados. É nosso posicionamento. Com a palavra, o Ministério Público. Do mesmo modo, senhora Presidente, processos receberam pareceres favoráveis do Ministério Público, no mesmo sentido do pronunciamento da unidade técnica pela concessão dos registros e encaminhamento aos órgãos previdenciários de origem. Em discussão. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Presidente, preliminarmente, queria consignar meu entendimento, quanto à competência, é um entendimento minoritário dentro dessa composição, e já passo para a análise do mérito das aposentadorias, de modo que, por ter ficado consignado que em todas houve manifestação dos órgãos de instrução da Casa pelo registro, eu estou acompanhando Vossa Excelência em todos os feitos. Conselheiro Alberto. Acompanho Vossa Excelência, senhora Presidente. Aprovados. Então, dessa forma, encerra-se a pauta desta sessão e faculto a palavra aos senhores conselheiros e ao senhor representante do Ministério Público para, em querendo, fazerem uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental.
Está encerrada a sessão. Muito obrigada a todos, uma boa semana e saúde sempre. Que Deus nos abençoe. Boa tarde, boa semana também. Boa tarde.